Boa noite, irmãos, que a graça e a paz sejam com todos, amém? Antes de falar, irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero dar graças pela igreja, porque não vamos passar dos 14 mil, amém, irmão? Missões, né? Amém, vamos passar aí os 14 mil, se Deus quiser. Quem puder aí completar o restante, pode também ainda aproveitar esse tempo também de contribuir ainda algumas coisas para poder realmente ultrapassar os 14 mil, que era o nosso alvo aí, ultrapassar, e nós temos aí esse tempo importante, mas precisamos fazer isso também para anunciar o Evangelho. Outro, irmãos, lembrando que também no dia 24 de dezembro, a igreja vai estar reunida aqui, é uma quarta-feira, Natal, o coral vai estar cantando aqui, coral 24 de dezembro vai estar aqui, às 19h30, você pode vir aqui e realmente prestigiar e adorar o Senhor no dia 24 de dezembro também, e vamos ter o culto de domingo, mas quarta-feira está aqui, o coral vai estar cantando aqui, e convidamos a todos para que esteja participando aí, vamos estar divulgando esse mês de dezembro, para que você possa também participar e estar conosco nesse dado tão importante. Também na terça-feira que vem, não vai haver PGM em casa, nem lá no Tiago. Terça-feira nós estaremos lá na praça do aniversário da igreja, da cidade de Cacoal. Eu vou estar lá falando também, e também o louvor vai estar cantando lá. Então nós estaremos lá na terça-feira, cantando ali, adorando o Senhor. Eu vou estar ministrando uma pequena palavra rapidamente lá. Que Deus me abençoe também lá naquele tempo lá. Se você quiser estar lá com a gente também pode ser, tá ok? Então convidamos a todos aí para o aniversário da igreja aí, da igreja, cidade de Cacoal, 48 anos. Eu estou confundindo tudo aí. 48 anos da Cacoal. Eu estava pensando ali naquele momento ali, lembrando que Deus me trouxe para cá, Cacoal, né? Desde 2013. Estou lembrando aí. Quando realmente o Cleival me contratou lá em Manaus, e ele convidou a que a igreja pudesse me trazer aqui, eu vim para cá para poder fazer o projeto da igreja, e estou aqui hoje, quase 13 anos atrás aí, né, 26, vai fazer 26 aí, que eu estou por aqui caminhando aí, que Deus tem nos guardado e abençoado. O que eu quero compartilhar hoje, irmãos, é alguns pontos importantes. Eu tenho olhado para a igreja, irmãos, e pensado, há poucos que têm se envolvido completamente. Eu vejo que o culto de manhã, muitos não estão aqui, até foi falado de manhã aí, poucos jovens, há pouco interesse pela manhã na escola dominical, e muitos também não têm interesse de aproveitar um pouco pela manhã na escola dominical. Eu acho que a gente tem que pensar, por que eu estou vivendo dessa maneira? O que está acontecendo com as nossas vidas? Nós sabemos que hoje muitas igrejas também não tem mais EBD, não tem mais esse tempo pela manhã. Muitas igrejas nem culto tem pela manhã também. Eu pensando nesse tempo, quanto eu tenho entregado o meu coração a Deus, como é que eu posso me colocar diante do Senhor? Pessoas já estão cansadas, preocupadas com tanta gente, e realmente no domingo não há um tempo para adoração do Senhor. Então, qual é a importância, irmão, de poder realmente ter uma vida rendida ao Senhor? Como eu posso me render ao Senhor? O que eu tenho que fazer? Quais são os pontos que eu tenho que seguir para que a minha vida possa realmente estar seguindo aquilo que o Senhor tem programado para nós? Deus tem chamado, irmão, a sua igreja para realmente adorar a Ele. É bom nós cantarmos. Eu fico vendo que hoje a música, ela toca nas pessoas, com certeza. Mas às vezes estão pensando que adoração é só isso, cantar. Não é. Adoração é a entrega da vida. É poder fazer aquilo que o Senhor se agrada. Colocar a vida rendida diante do Senhor. Senhor, eu me rendo diante dos teus pés. Eu me coloco diante dos teus pés. Eu boto a minha boca no pó por ti, Senhor. Que nada somos. Nós precisamos colocar nossas vidas. E o meu texto hoje, irmão, uma vida rendida que liberta o poder de Deus. É uma vida, meu, que eu tenho que me colocar diante do Senhor. Se eu não me colocar, como Deus vai me usar? Eu vejo pessoas que querem fazer algo, mas nunca estão a um passo para poder ser chamado por Deus. Como Isaías, eis-me aqui, Senhor.
Deus está falando: quem vou enviar? Quem vou enviar? Quem vai fazer o meu serviço? Quem vai evangelizar? Quem vai pregar a minha palavra? E Isaías assim: Senhor, eu estou aqui, olha aqui para mim. Senhor, eu vou. Será que nós estamos disponíveis, irmãos, a nos render ao Senhor? Senhor, eu estou disponível. Eu estava conversando com o grupo agora, no batismo. A gente começa o ano, está terminando o ano agora, e nós vamos fazer um monte de promessas. E esse mês agora que vem vai ser de promessas que vamos fazer ao Senhor. Vamos finalizar o ano falando: Senhor, esse ano eu vou me dedicar mais ao Senhor. Eu vou colocar a minha leitura atualizada, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou visitar mais pessoas, eu vou pregar mais o teu Evangelho. Mas o primeiro mês passa, o segundo mês, nós estamos no último mês, e muitos já esqueceram das promessas que fizeram no início do ano de 2025. Infelizmente, muitos desistiram daquelas promessas, e o Senhor permaneceu com as suas promessas durante o ano inteiro, até o último domingo. Deus vai romper o ano, irmãos, cumprindo aquilo que Ele prometeu por cada um de nós. Fomos abençoados, amém? Fomos abençoados. Deus protegeu nossas vidas, Deus nos guardou, irmãos, supriu a nossa casa, deu sua saúde a cada um de nós. Deus chamou muitos também, não tenha dúvida, Deus tem chamado muitos, mas Deus tem cumprido as suas promessas para cada um de nós. Nós fazemos promessas e esquecemos. Mas como é que eu vou colocar minha vida rendida ao Senhor se eu não estou disponível a Ele? Eu quero me render ao Senhor. Senhor, olha para a minha vida, olha quem eu sou. Eu quero ter mais, eu quero ser mais para Ti. E vamos pensar um pouco nisso. Paulo está aí, Romanos aí, ó. Paulo fala aí, ó. Paulo está dizendo assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformável pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Como eu posso experimentar, irmãos, se eu não estiver lá? Se eu não me render ao Senhor, como vou experimentar o melhor de Deus? Como eu posso provar o melhor de Deus, irmãos, se eu não me render a Ele? Eu tenho que me colocar diante do Senhor. Eu preciso me colocar diante do Senhor para que Deus possa fazer algo na minha vida. Nós precisamos pensar, irmãos, na vida, centralizar nossa vida cristã em Cristo Jesus, porque às vezes nós compreendemos tão mal o que Deus tem chamado para fazer. Às vezes a rendição para o mundo, irmãos, nós rendemos para o mundo, mas nós não rendemos a Deus. Não vos conformem com esse tempo. Às vezes nos conformamos com as coisas desse tempo, mas esquecemos de nos conformar com aquilo que o Senhor tem para nós. E render-se é um sinal, porque nós pensamos que render é sinal de fraqueza. Eu nunca vou me render. Mas render, irmãos, é aproximar-se de Deus, é colocar a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, é colocar a Ele, dar a Ele realmente a sua vida, para que Deus revele o seu segredo constantemente a nós. Render-se não é ficar passivo das questões, mas é deixar Deus trabalhar em nós, para que Deus trabalhe em cada um de nós e faça a sua vontade. É colocar-se ativamente, irmãos, nas mãos daquele que é comandante supremo. Senhor, cuida da minha vida, dirige a minha vida, trabalhe em minha vida, transforme minha vida. Nós falamos que somos nova criatura quando aceitamos Jesus, mas aonde eu fiz as mudanças na minha vida? Quanto Deus tem mandado na minha vida? Quanto Deus é o Senhor da minha vida nesse tempo que eu tenho de vida cristã? Às vezes nós queremos conhecer, às vezes estamos acolhendo conhecimento, mas como diz Tiago, o que adianta saber e não fazer nada? Aprender e não praticar não tem sentido nenhum. Nós conhecemos muitas coisas, mas quanto, irmão, que nós estamos aprendendo e estamos praticando a vontade de Deus? Precisamos trocar, irmãos, a nossa força pela força de Deus, porque a nossa força é limitada. O apóstolo Paulo realmente exorta sobre isso. Nosso corpo, sacrifício vivo. Será que eu tenho capacidade, irmão, de sacrificar o meu corpo? Nós temos dificuldade, irmão, de sair da nossa zona de conforto. Nós temos preocupação com algumas coisas. Por isso nós somos impedidos de fazer a vontade de Deus. Ah, Senhor, eu não vou fazer isso. Ah, eu não quero fazer isso. Eu estou cansado. E começamos a mostrar as reclamações a Deus. E Deus está ali ouvindo as nossas petições.
olhando para a nossa vida. O sacrifício morto, irmão, não tem vontade nenhuma, mas um sacrifício vivo é Ele que Ele quer. A rendição, portanto, é uma decisão diária e ativa. Todo dia eu tenho que me render ao Senhor. Pela manhã, eu levanto, irmão, 5 horas da manhã, máximo às 5h30. Eu não consigo mais ficar em casa, deitado na cama, não consigo. Eu levanto, vou para a sala, vou orar, vou ler minha Bíblia, porque eu preciso disso. Se eu não renovar aquele dia, irmãos, como é que eu vou fazer o meu dia? Como é que eu vou ganhar força para estar ativo naquele dia? Como é que eu vou estar? Eu sei que minhas dificuldades são grandes, mas se eu não buscar o Senhor, como eu vou fazer alguma coisa naquela semana? Como eu vou me dedicar ao Senhor naquela semana? Como eu vou estar aqui na igreja, irmão? Como eu vou poder realmente estar aqui na semana, aqui no gabinete pastoral? Como eu vou poder fazer isso? Se eu não buscar o Senhor, eu exclamo ao Senhor: Senhor, me ajuda a caminhar contigo, me dá força, me sustenta, me empurra, me impulsiona, me dá ânimo para continuar, Senhor, a te servir, porque eu preciso, Pai. Nós cantamos o hino agora: se o meu respirar, é como não ter, te louvar. Eu posso cantar muitas coisas, irmãos, mas será que eu estou vivendo o que eu canto? Quanto desse canto que nós cantamos agora, daí, nós vivemos? Quanto desse, a expressão que nós vivemos ao Senhor? Será que nós estamos mentindo ao Senhor quando cantamos? Nós falamos tanta coisa para o Senhor agora, adorando. Eu estava pensando ali na adoração que nós estamos cantando. Será, Senhor, se eu estou me rendendo diante do Senhor durante a semana, eu tenho que fazer isso toda semana. O Senhor vai iniciar a semana hoje aí, deu um dia para nós hoje, uma semana se abriu para nós, e eu preciso me colocar diante do Senhor. E o que implica tudo isso, irmãos? Como eu posso? Vamos orar, irmãos. Coloque a sua vida diante do Senhor, para a gente poder refletir um pouquinho nesse momento sobre essa rendição de Deus. Pai querido, nesse momento, Pai, nós colocamos diante de Ti. Examina o nosso coração, sonda-nos, Senhor. Examina se há alguma coisa que tem impedido, Pai, de me render diante de Ti, que eu possa me colocar diante de Ti, Senhor. Quebranta o meu coração, me alivia, Pai querido, dos sofrimentos que tenho de não poder caminhar contigo, e me dá força para levantar, Deus, e ser ativo, Pai, no Teu reino, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nos abençoa nessa noite. Fala nossos corações, Pai, nos dá energia, Pai querido, e coragem para enfrentar esse mundo que hoje está aí, Pai, para dizer para esse mundo que somente Jesus Cristo salva, somente Jesus tem poder de transformar a vida, Pai. Abençoa a nossa boca, a nossa mente e o nosso coração. Estenda nossas mãos, Pai, para tocar em vidas, Pai, através, Pai, da Tua ação poderosa do Espírito Santo, para que levante, Pai, possam acionar a Tua válvula, Pai, de poder e graça, Pai, e misericórdia. Abençoa-nos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. O que nós podemos, irmão? Porque render-se a Deus, irmãos, se implica em abrir a mão do orgulho. O orgulho é complicado. Nosso orgulho é complicado. Como eu posso abrir mão do meu orgulho? O orgulho pessoal, irmãos, muitas vezes impede a gente. Eu não vou fazer isso porque o fulano está fazendo. Eu não vou fazer isso porque o fulano é melhor do que eu, ou menosprezando melhor também. Nós podemos pensar em muitas coisas. A rendição começa com a demolição do interior da gente. Eu preciso demolir a estrutura que eu criei dentro de mim. Eu preciso mostrar que nós não somos nada sem Deus. Nada poder fazer sem mim, nada posso fazer se Deus não agir na minha vida. Não é que eu tenho poder, que eu tenho força, é porque eu não sou nada. Eu não sou nada, mas eu preciso de Deus para que Deus acione a minha força, para que Deus me coloque realmente. Então eu tenho que destruir as muralhas que eu criei dentro do meu coração. Meu coração está ali, livre, e realmente precisamos quebrar esse orgulho. O orgulho, irmãos, é o eu no centro do universo. Eu sou maior, eu posso fazer isso. E nós sussurramos aquele: você sabe mais do que aquele, você é melhor do que o outro, você sabe mais, você precisa se humilhar. Às vezes falam assim: como é que esse cara pode fazer isso aí? Eu sou melhor do que ele. E nosso orgulho diz isso, fica sussurrando na sua vida. Por que ela está fazendo na frente? Por que ele está na frente? Por que ele está fazendo isso e aquilo? Eu sou melhor do que ele, eu sou mais capaz. O nosso orgulho faz isso. Mas nós nos rendemos a Deus. Precisamos nos render, irmãos, e reconhecer que nós carecemos de Deus. Cada um de nós tem a necessidade de Deus.
A Bíblia, irmãos, nos fala assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que se humilham, Deus exalta, Deus glorifica, Deus usa poderosamente. Vi pessoas pregando, irmãos, que não sabia nem ler, nem falava direito. Nós tivemos aqui, irmãos, alguns passando para a nossa igreja, que falavam português difícil, mas pregavam muito bem. Eu ouvi muitas mensagens dele. Quem lembra dele? Quem lembra dele? Dava estudo aqui, na linha também dava estudo. Quem é? Dava estudo aqui. Lembra dele? O irmão de São Francisco. O português dele era bem ruim, mas ele trazia a mensagem profunda. Eu me toquei muitas vezes com a mensagem dele. Uma pessoa simples. Está na Bahia hoje, em Belém, em Belo Horizonte, né? Tem Belo Horizonte hoje. Como é que é o nome dele? O nome dele é Gesualdo. Pessoa simples, mas tinha vontade de fazer, queria fazer, deixava Deus usar a vida dele. E às vezes nós temos dificuldade, irmãos, mas pastor, não sei nada. Mas se disponha diante do Senhor, irmão, Deus vai usar a sua vida, com certeza, Deus vai usar você. Deus tem poder, irmãos, para fazer a nossa vida aparecer. A rendição é um ato, irmão, de descer do trono do nosso próprio coração e ceder para Cristo. O nosso coração precisa ser controlado por Cristo, não por mim, nem por você. O nosso eu tem que sair daquele lugar. Muitas vezes nós queremos colocar Deus no coração. Até uma juventude fez uma manifestação, não foi aqui não, foi no congresso de jovens. Às vezes nós colocamos Deus no coração, no trono do nosso coração, e quando nós estamos bem, nós tiramos Deus do coração e fazemos o que nós queremos, e Deus fica fora. Jesus está fora do coração. E aí quando nós precisamos, trazemos Ele de volta, porque estamos necessitados de Deus naquele momento. Então às vezes fazemos isso, tiramos Deus da nossa vida e colocamos nosso eu no lugar de Deus, e aí nós perdemos tudo. Jesus falou o seguinte, irmãos: a rendição é um ato de descer do trono, irmãos, do próprio coração e ceder um lugar para Cristo. Foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. Jesus podia dizer assim: eu não vou para a cruz, não. Eu não vou para a cruz. Eu não vou sofrer por esse mundo que não aceita, que não me reconhece. Mas assim: Senhor, Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É isso que Jesus falou. Marcos 14, 36. Ele colocou lá: Pai, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quantas vezes nós colocamos o que Jesus ensinou? Quantas vezes nós falhamos? Assim, eu sei fazer melhor, eu quero fazer dessa maneira. E nós queremos colocar, irmãos, muitas vezes nós colocamos aquilo que nós queremos, não o que Deus quer. Nós brigamos com pessoas, nós condenamos pessoas por causa disso. Esse cara faz tudo errado. Nós condenamos pessoas. Por que o fulano é diferente de mim? Eu quero que todo mundo seja igual a mim. Eu não posso, irmão. Às vezes pessoas dizem: pastor, por que a pessoa não muda? Porque ela é diferente de você. Ela precisa compreender a verdade para poder mudar a vida. Não sou eu que vou mudar, irmão. Eu nunca vou mudar ninguém, nunca, porque eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém. Eu tenho falado aqui, eu não sou delegado, não sou policial, não sou detetive, irmão, não sou juiz da vida de ninguém. Eu não posso mudar você. Só Deus pode mudar você. Só Deus pode tocar no seu coração. Só Deus sabe do seu coração. Deus conhece suas necessidades, os seus medos, as suas ansiedades. Não sou eu. O que eu posso fazer é ajudar você, é estar caminhando com você. É a única coisa que eu posso fazer. Mas quando eu me rendo a Deus, Deus toca no meu coração. Abrir mão do orgulho, irmãos, é o primeiro passo para que nós possamos experimentar a graça que nos capacita a viver uma vida gloriosa em Deus. Quando eu me rendo, eu consigo perceber a grandeza de Deus. Quando eu me rendo, eu vejo o céu aberto. Quando eu me rendo, eu vejo o poder agindo através da minha vida. Mas eu preciso me render, e Deus vai usar a minha vida, e Deus vai usar a sua vida também, quando você se render, porque Deus é assim. Deus quer que nós reconheçamos quem Ele é na nossa vida. Segundo, irmão, implica, irmão, aceitar a perspectiva do agir de Deus. Eu tenho que entender o que Deus está fazendo. Eu não entendi, Senhor, o que está fazendo. Nós olhamos para a vida: ah, Senhor, eu não quero isso não.
não estou entendendo o que você está fazendo não comigo. A nossa visão é curta, de Deus é eterna. Deus quer mudar de nós, irmãos, o propósito da nossa vida. Deus realmente nos salvou para mudar o nosso propósito e colocar o propósito dele na nossa vida. É isso que Deus quer para nós, porque nós não entendemos, irmãos, os seus porquês. Nós não sabemos por que o Senhor está fazendo isso. Nós perguntamos. Às vezes estamos igual a Abacuque, questionando Deus. Por que, Senhor? Por quê? Por que o fulano está enriquecendo e eu não? Por que o povo está sendo massacrado e nós aqui estamos sofrendo e eles estão lá bem? Questionando. Às vezes estamos com Abacuque e Deus fala assim: Abacuque, vai lá, escreve numa placa grande, bem grande, para que as pessoas que passam correndo vejam o que eu estou falando. Nós precisamos fazer isso, escrever aquilo que Deus fala através da nossa vida, para que Deus possa colocar diante do mundo a verdade. Aceitar uma perspectiva de Deus significa que mesmo quando o caminho parece escuro, mesmo em silêncio, nós cantamos agora, mesmo em silêncio, quando está em silêncio, tu estava lá comigo. Mesmo que nós não consigo ver Deus, mas Deus está lá comigo. Eu tenho que entender, irmão, o propósito de Deus. Por que aconteceu isso na minha vida? Irmão, já perguntei tantas vezes para Deus, eu ainda não tenho resposta. Por que aconteceu isso comigo, irmão? Por que eu tive esse acidente de eletricidade? Por quê? Eu não sei. Mas eu pergunto para Deus: por que, Senhor? O que tu querias comigo? O que tu queres comigo ainda? O que tu queres comigo? Esse momento que eu tive da minha vida, e depois de alguns derrames, uns AVCs que eu tive aí, eu pergunto: Senhor, o que tu queres da minha vida? Quer me quebrar? Quer fazer alguma coisa? Prepara a minha vida para isso. Eu preciso então quebrar meu orgulho, irmão. Eu preciso entender o que Deus quer com a minha vida. Mas eu não posso reclamar do que Ele está fazendo na minha vida. Eu tenho que realmente respeitar quem é Deus na minha vida. Se eu não entender isso, e ficamos reclamando: por que eu perdi o emprego, Senhor? Por que agora fiquei doente, Senhor? Por que isso e aquilo? Nós questionamos Deus em tudo, irmãos, porque nós não queremos nos render a Deus. Deus está lá tocando em nossa vida, mas nós não queremos ceder à vontade de Deus. Deus quer que nós mudemos a nossa atitude, irmãos. Deus quer que nós olhemos a vida rendida, confia no que vê. Mas aqueles que estão rendidos é aquilo que não vê. Mas aqueles que realmente vê o fim e o princípio. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Por isso Isaías fala o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías está falando aí no capítulo 55, 8 e 9. Deus sabe. Os pensamentos deles não são nossos pensamentos. Nós podemos programar muita coisa. Nós podemos fazer planos, irmãos. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Deus quer, mas nós podemos fazer planos, mas Deus tem resposta para nós. Deus sabe o que nós precisamos fazer naquele momento que Deus está trabalhando em nós, irmão. Deus quer, irmão, tocar em nós. Aceitar a perspectiva de Deus significa crer, mesmo quando o caminho parece escuro. Nós precisamos seguir, irmão. Lembra de José? Lembra de José? José estava naquele momento difícil da vida dele. Foi vendido pelos irmãos, foi jogado na cova, vendido pelos irmãos, foi preso, se transformou em escravo. Mas ele nunca baixou a cabeça para a vontade de Deus, nunca. Eu sei, Senhor, que Tu quer algo para mim. Eu sei que Tu quer revelar alguma coisa para mim. E ele estava lá, cedendo sempre à vontade de Deus. E ele, no final, ele diz assim: eu sei que meus inimigos queriam o mal para mim, mas Deus transformou o mal todo em bondade no meu coração. Deus fez isso com ele. Foi que o mal que os outros me tentaram contra mim, Deus transformou em bem para a minha vida. Em Gênesis 50, 20. Às vezes nós esquecemos, irmãos. As pessoas fazem mal para nós, esquecemos que Deus está agindo em todo lugar, em tudo que nós fazemos, tudo que recebemos. Deus sabe, irmãos, de cada um aqui. Deus sabe do nosso medo, da nossa ansiedade, dos nossos impulsos. Deus sabe. Deus quer trabalhar em nós, irmãos, e nós precisamos seguir com Ele. Terceiro, irmãos, que implica numa rendição, implica em deixar de falar e começar a agir. Não é só falar, temos que agir. Como é que nós estamos agindo diante de Deus? A fé, irmão, rendida, não é apenas retórica, não. Ela é prática. Ela tem que ser agida.
ela tem que agir. Obediência prática é importante. Por isso que Tiago diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvinte. Nós podemos ouvir muitas coisas, mas quando eu dou o passo é diferente. Quando eu ajo, Deus age comigo. Quando eu tomo atitude, Deus está lá comigo, porque eu estou colocando em prática aquilo que Ele me ensinou. E nós sabemos que Deus quer ensinar para nós tudo, e nós aprendemos, irmão. Aqui, irmãos, esse auditório é um grande barco, e todo domingo nós estamos aqui, sabe fazer o quê? Ensinando a pescar. Nós aprendemos sobre isca, sobre peixe, nós aprendemos tudo isso aí, nós aprendemos tudo, mas nós saímos daqui, irmão, e não pescamos a semana inteira. Nós não pescamos, nós aprendemos a pescar, mas não saímos para pescar, não levamos a isca para ninguém, não jogamos o anzol no rio. Por quê? Porque nós praticamos e colhemos só informação, colhemos informação e não praticamos. A ação é sair do lugar onde nós estamos, irmão. Muitos de nós estamos presos em ciclos de discussão, estamos planejando coisas, intenções que nós sabemos. Nós colocamos muita coisa no papel, escrevemos muito, guardamos muitas coisas, escrevemos na Bíblia pensamentos. Essa aqui eu não tenho nada não, mas eu tenho uma Bíblia lá que eu escrevi muitas coisas nele. Essa aqui eu não escrevo não. Às vezes fazemos isso, temos um monte de papel escrito, mas quantos deles nós colocamos em prática aquilo que já anotamos? Eu sei que pessoas participam de congresso e anotam muitas coisas. Eu tive esse final de semana agora lá na Getsemane, estive lá no sábado de manhã, estava na Getsemane agora de sábado de manhã, ouvindo uma palestra. Teve um café da manhã para líderes e pastores lá, mas não foi daqui da cidade não, é da Getsemane mesmo. Uma filha nossa aí, estava lá, eu fui lá participar com eles lá. O pastor teve uma mensagem interessante, eu gostei dele, mensagem interessante. Apesar que eu não sou muito filiado a esse tipo de coisa, mas ele falou coisa importante. Como eu tenho vivido com Deus, como eu tenho vivido minha vida com Deus, o que eu tenho feito com Deus, qual é a importância de Deus na minha vida. Eu preciso ver isso. A diferença, irmãos, é que o filho diz sim. Lembra da palavra que Jesus falou? O pai chama os filhos para fazer, vão para a vinha. O um diz assim, eu não vou. O outro diz assim, eu vou. E aquele que disse que ia, desistiu. Mas aquele que disse que não ia, arrependeu-se e foi. Às vezes estamos aí, nós queremos dizer, irmão, sim para tudo, porque nós queremos que todo mundo ouça o que nós estamos dizendo sim. Nós queremos dizer para as pessoas que estamos fazendo certo. Mas nós desistimos de completar a carreira. Mas alguns dizem não participam. E depois eu vejo lá pessoas fazendo algo na igreja. Tinha dito que não iam, mas estão fazendo. Às vezes a gente convoca pessoas para vir para cá. Aqueles que foram convocados, disseram que vinham, não aparece ninguém. Mas aqueles que disseram que não vinham, vieram, estavam aí participando. Eu vejo aqui algumas tarefas da igreja, aparecem e não falaram que viriam, mas disseram que não viriam, mas apareceram. Deus também conta essa história para nós, irmão. A obediência, irmãos, é uma linguagem do rendido. A obediência só está no coração de quem se rende a Deus. A obediência é algo que nos submete a Deus, porque nós estamos chamados para obedecer à vontade de Deus. Deus quer. O que Deus pede de mim? O que Deus pede de nós? Não é dinheiro, irmão. Eu só peço que vocês me obedeçam. É isso que Deus quer. Deus não quer nada de nós, irmãos. Deus não está pedindo nosso tempo, não está pedindo nosso dinheiro, não está pedindo nossa capacidade. Ele só quer que vocês me obedeçam. É só isso que Deus falou para nós. Obedecer. É isso que Deus diz. Mas para me obedecer a Deus, eu preciso me render a Ele. Eu preciso reconhecer que Ele é Senhor da minha vida, que Ele pagou aquele alto preço daquela cruz pela minha vida, pela sua vida. Eu preciso reconhecer aquele sangue derramado naquela cruz lá no Calvário era meu, mas Deus tomou o meu lugar. Aquela morte era minha, mas Deus assumiu a minha morte. Deus cancelou todos os meus pecados. Era eu que tinha que pagar pelo pecado, mas Ele pagou por mim. Ele me deu a salvação. Ele me deu graça e me transformou em filho dele, e também me transformou em herdeiro dele e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou abençoado, você é abençoado. Por que não me rendo a Deus? Por que não me coloco à disposição de Deus? Porque o quarto ponto, irmãos, implica em tomar decisão, uma posição de guerreiro.
eu não posso desistir daquilo que o Senhor me chamou. Deus me chamou, irmão, não foi para sentar no banco. Você acha que eu falaria bem? Eu falava bem? Irmãos, eu ainda não falo bem. Hoje eu falo pior ainda. Eu tinha vergonha, irmão, de chegar na frente das pessoas. Eu tinha vergonha. Mas Deus me chamou. E Deus me leva de Manaus para São Paulo para me render a Ele. E Deus me toca no coração. Eu fui para um seminário. Eu digo, mas Senhor, mas eu não sei falar. A minha escrita era péssima. Eu sou péssimo em português. Ainda sou ruim ainda. Sou péssimo em português. Eu falo, Senhor, mas Tu me chamou para isso. Como eu vou fazer isso? Mas Deus tem tocado na minha vida a cada instante, irmão. Tem mudado a minha vida. Tem mudado o meu foco. Tem mudado a minha chama para um outro lugar. Deus tem quebrado a minha vida, irmãos, porque eu preciso dEle. Eu careço dEle a cada instante, a cada momento da minha vida. A cada passo que eu dou, eu preciso dEle, desse passo. Porque sem Ele eu não consigo viver. Eu não tenho vida sem Ele. Se Ele não atuar na minha vida, eu não terei chance de viver com Ele. Eu preciso dEle. Preciso me colocar diante do Senhor. Render-se a Deus não é se tornar covarde, mas é analisar, irmãos, é se alistar no exército de Deus. É colocar, Senhor, eu sei que eu vou contigo, eu sei que Tu está comigo. Como Davi não falou assim que ia enfrentar o gigante. Eu sei que o Senhor está comigo. Ele não dimensionou o gigante, ele não dimensionou. Ele falou assim, você está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Eu vou contigo. Tu vem comigo com lança, eu vou com escudo, eu vou no poder do Senhor. É isso que Davi foi. Nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós temos que saber quem está conosco, irmãos. Eu preciso pensar que Deus está comigo, que está distante. Paulo fala aos Efésios 6,13 assim, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir uns dias maus, e depois de teres vencido tudo, permaneça inabalável. Eu preciso vestir a vestimenta de Deus, a armadura de Deus. Preciso me preparar. Eu não posso sair, irmão, sem estar com Deus. Eu não posso sair para a luta, irmão, sem me armar com Deus, sem pensar que Deus está em mim, aplicando a minha vida. Mas para isso eu tenho que me render a Ele, tenho que me colocar diante do Senhor, para que Deus vença por mim e me leve à posição mais alta, porque eu preciso disso. Quinto ponto, irmãos, a rendição implica, irmão, em exercer o dom da presença de Deus. Eu preciso entender isso. É um mundo, irmão, de distração. O mundo hoje é de distração. Eu me distraio com qualquer coisa. Eu posso mudar o meu pensamento rapidamente. Uma vida rendida, irmão, é uma vida presente. Uma vida realmente está voltada para Deus. O dom que está em mim está em você. Está em cada um que tem Jesus. Porque a nossa vida foi chamada por Deus. Nos rendemos a Ele, porque sabemos que Ele é o Senhor que cuida de nós, que trata a nossa vida, que ouve o nosso clamor, o nosso gemido. Deus está sempre atento por cada clamor. Você pensa que não está ouvindo você? O teu coração está batendo agora, mas Ele está ouvindo. O teu pensamento, Ele está ouvindo agora o teu pensamento. O que está passando na sua mente, Deus está vendo. O que você faz, Deus vê. Até na escuridão, Deus vê o que você faz. Porque Deus sabe de todas as coisas, mas nós precisamos render a Ele, porque somente Ele, sentiu o poder da morte. Só Ele sentiu, irmãos, que nós precisamos nos render a Ele. Precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida, para que Deus possa transformar a cada um de nós. Ele sentiu, irmãos, o poder que havia dele, porque Deus tocou na fé. Lembra da multidão? Jesus estava na multidão, caminhando aquela multidão, e de repente ele para naquela multidão lá, e diz assim, olha para trás e pergunta assim, alguém me tocou. E disse assim, ó Senhor, como tu disse que alguém te tocou? Não, porque saiu o poder de mim. Alguém me tocou. Como, Senhor? As pessoas te empurraram, estão te empurrando, tocando toda hora, gritando por ti. Tu disse que alguém te tocou? Assim, alguém me tocou. E ele para, fica esperando aquela pessoa que tocou em Jesus se colocar em posição firme e diz assim, fui eu que toquei. E ela se rende ali ao Senhor, porque Senhor, eu precisava tocar em ti,
porque eu precisava ser rendida por Ti, eu precisava ser curada pelo Teu poder. Eu sabia que se eu tocasse nas Tuas vestes, eu seria curado. Irmãos, às vezes temos que ter coragem para enfrentar o momento, temos que ter coragem para fazer e declarar para todos que você precisa de Deus, que nós precisamos de Deus, a igreja precisa de Deus nesse momento. E mais nesse momento mais importante, irmão, porque Deus se aproxima a cada instante, cada dia, e a multidão está morrendo, e nós estamos de braços cruzados esperando aí, assistindo o circo queimar fogo, tocar fogo. Nós precisamos lembrar, irmão, que a nossa vida foi chamada para alertar as pessoas do perigo da morte eterna, mas eu preciso me render a Deus, porque ela nos capacita, irmãos, a estar presente na nossa família, com nossos irmãos em Cristo Jesus também. Estamos juntos, para se render, nós precisamos estar juntos, irmãos, porque somente Deus pode transformar a nossa vida. A presença de Deus manifesta pelo fruto do Espírito Santo, que é o amor, irmão. Deus é amor, mas o fruto do amor é diferente. A característica do amor, irmão, qual é a característica do amor? A gente vê lá Paulo falando, o amor é a essência de tudo. Deus amou o mundo de tal maneira. A essência desse amor, irmão, é alegria, paz, felicidade, imensidão, domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. É característica do fruto do amor. Alegria, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E tem mais coisa que eu estou esquecendo ainda. Nós precisamos nos render, irmãos, porque essa situação nós precisamos mudar. E para finalizar, irmãos, rendição implica, irmão, fazer aliança de empatia com a dor do outro. Quanto eu tenho empatia pela dor do outro? Quando eu vou sentir a dor do outro? Quando eu tiver, irmãos, um coração rendido a Deus, que eu vejo o outro que está sofrendo e me compadeço dele. Paulo fala aos Romanos, você deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa semana eu estava me lembrando de novo. Estou lá no velório da irmã lá, de uma senhora lá, uma jovem, ainda jovem, a gente lembrou hoje, de novo. Eu tenho orado por ela, que tem câncer, aquela menina que tem câncer lá, que estava lá no velório. Eu conversei com ela. Tem uma criancinha, 4 anos, né? 3 anos. Tem um bebê de 3 anos. Você imagina o que passa naquela cabeça daquela mãe? Tem câncer. Está ali. Não sabe se vai sobreviver. Mas estava lá no velório. Aquilo tocou muito. Será que nós estamos preparados, irmão, para nos compadecer dos outros? Será que nosso coração sente a dor do outro? Nós só vamos sentir quando nós rendemos a Deus, quando nós olhamos a necessidade do outro e sentimos a dor do outro, porque Deus toca em nossas vidas para isso, porque Jesus, irmãos, fez isso por nós. Isso é empatia, é a essência do caráter de Cristo, irmão. Ele tomou sobre si as nossas dores. Deus assumiu a nossa dor. Ele tinha empatia por nós, tinha compaixão por nós e assumiu a nossa dor, assumiu as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós não sentimos isso, mas Ele sentiu isso por cada um de nós. Ele não queria que nós passássemos por isso, mas assumiu. Quando eu vejo Davi falando assim que nós passamos pelo vale da sombra da morte, é porque Deus assumiu a nossa morte. Nós não podemos sentir a dor de uma morte, porque Jesus passou por nós. Nós passamos só pelo vale da sombra da morte, só o vale da sombra da morte, é a sombra da morte só, porque Ele assumiu a nossa morte. Nós não sabemos o que é o sentimento de uma morte, como Jesus pagou por nós. Ele assumiu a nossa dor. Uma vida, irmão, rendida não é insensível, ela se inclina e compartilha a peso da dor de um irmão, refletindo o coração compassivo com Jesus. Uma pessoa que sente a dor do outro, sabe que o outro está sofrendo e se compadece dela, não deixa passar sem nada. A irmã chegou para mim assim: pastor, a gente tem arrecadado alimento. É verdade, a gente tem arrecadado, tem 6, 7% por mês aí para a família, mas a gente só dá o básico, Senhor. Pastor, a gente só dá o básico.
A gente não dá as coisas que não são perecíveis, só isso. Mas não damos uma carne para ela, um biscoito, alguma coisa assim. Não damos nada para eles. Só damos feijão, arroz, sal, trigo, essas coisas, o básico. Mas não compramos 1 quilo de carne para ela. Não sabemos como ela passa a semana dela. Nós não sabemos. Nós temos em casa, mas essa pessoa talvez não tenha o que nós temos, e acabam comendo daquela maneira lá. Nós nos compadecemos. Nós só vamos compadecer, irmão, quando nós nos rendemos a Deus. Quando nós nos colocamos diante do Senhor: Senhor, minha vida precisa disso, a minha vida é tua, Senhor. Eu preciso reconhecer que a minha vida foi paga pelo preço de teu Filho Jesus. Eu preciso me render. E por último, render, irmão, implica compromisso com a vida da sua igreja. É o último ponto. Não existe vida cristã, irmão. Nós não somos uma ilha. Não somos uma ilha. Nós somos pessoas, somos conjunto. Nós somos a união. Nós somos o corpo de Cristo. Não tem como ser corpo de Cristo isolado. Não tem como. Eu preciso estar em conjunto para ser o corpo de Cristo. Se eu não estiver nele, não sou nada. Se não estiver ligado em mim, vocês não podem fazer nada. 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 Nem poder dar fruto. Hebreus nos exorta sobre isso, irmão. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Hebreus está falando isso, o autor. Às vezes deixamos de congregar, perdemos o ânimo de estar em coletividade. Nós temos dificuldade, nós temos diferença. Hoje eu vi uma frase interessante: você pode não gostar de alguém, mas é fácil esquecer. Quando você não gosta de alguém, você esquece com facilidade, porque você não gosta dela. Agora, você tem ódio de outro, você não esquece nunca. Se tiver ódio, aquilo fica martelando na sua vida, igual um martelinho, martelando. O ódio, irmão, penetra a nossa mente, penetra o nosso espírito. Ela atrapalha a nossa vida, nos envelhece, nos castiga a cada momento, porque nosso ódio está lá, cobrando a cada momento, porque eu quero me vingar. Não tem jeito. Eu não quero deixar ela andar mais, ou ele andar mais. Eu quero impedir a carreira dele, eu quero impedir. Então o ódio é assim. É diferente de não gostar, é diferente. O gostar você esquece, mas o ódio fica para sempre, a não ser que você se renda e reconheça o seu erro e peça perdão a Deus e à pessoa que você realmente persegue. Se não for isso, nunca vai apagar da sua mente, porque somente Deus tem um compromisso de limpar a mente e o coração. O compromisso, irmão, não é a convivência. Nós precisamos conviver, é servir, não apenas ser servido. Às vezes pensamos em ser servido, nós queremos que todo mundo nos atenda, mas Paulo fala aos Romanos, irmãos, 12:5, que nós podemos ter uma vida rendida que multiplica, porque Paulo está falando lá que nós precisamos sacrificar nossa vida. Paulo suplica pela misericórdia de Deus que sacrifique a sua vida em sacrifício vivo. Eu preciso me sacrificar por Deus, colocar minha vida. Não é morrer, mas é sacrificar a minha vida por Cristo, porque Ele sacrificou a sua vida por mim e por você. Que Deus nos abençoe, irmãos, a ter uma vida rendida ao Senhor. Que Deus nos dê uma semana abençoada, cheia da graça e do poder de Deus, porque nós carecemos reconhecer, irmão, Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Ele pagou um preço por cada um de nós, e nós precisamos colocar diante do Senhor. Vamos orar, irmãos. Baixe sua cabeça, fale com Deus. Pai querido, ouvimos a Tua voz, Senhor. Como nós precisamos nos render a Ti, Senhor. Como precisamos reconhecer que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pagou um alto preço por nossas vidas, que sacrificou tudo por nós, para nos dar a graça de vivermos eternamente, Senhor. Foi somente Tu, Pai, naquela cruz, que pagou o preço por nós e nos validou novamente uma vida santa e reta na Tua presença, nos qualificou como filho Teu. Estávamos perdidos, abandonados,
sem terra, sem nada, mas agora Tu nos patriou, irmão, e nos colocou no Teu reino, e nos chamou de Teus filhos, e somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo, Pai. Louvado seja o Teu nome. Nos ensina, Pai querido, a nos render a cada manhã, Pai, para que as Tuas misericórdias se renovam, trazendo novo lidar de vida, um novo andar, Pai, contigo, Senhor, em cada manhã. Que o nosso dia seja realmente abençoado por Ti, Senhor, cheio de graça, poder e misericórdia pelas vidas que precisam ser alcançadas por Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós e nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos, vamos louvar o Senhor.